Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Aqueles que estão assistindo a primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aqueles que escolheram estar aqui conosco para compartilhar mais um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, que possamos nos permitir estar aqui e ouvir e aprender. Eu sou a Ana Luísa, sou tarefeira da casa. E quem vai trazer o evangelho para a gente hoje vai ser a Thelma Lopes. Ela é do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA. Mas antes de chamar a Thelma, nós vamos fazer a nossa página e a nossa prece inicial em seguida. A página de hoje, ela está no livro Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Não duvides. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha, como sombra, entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material. Mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para frente, insistamos no bem, procurando com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante, hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Então, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus por termos a oportunidade de estarmos aqui, neste momento. Agradecer por termos este canal bendito, com a Casa da Irmã Rosa, que nos acolhe a todos com suas vibrações de amor, de compreensão e de luz. Que possamos nos conectar a esse ambiente, rogando ao nosso Mestre amado Jesus, que nos abençoe, que nos inspire, que nos proteja, que derrame seus bálsamos de luz, que possam curar a nossa mente, nos acalmar e o nosso corpo. Que estejamos plenos de esperança e de consolação, tendo fé de que o nosso Mestre está conosco sempre. Que assim seja
Graças a Deus. E agora, vamos passar a palavra para a Thelma Lopes. Nos foi pedido para compartilhar com vocês, nesse nosso encontro, uma lição contida no capítulo 28 do livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditada a ele pelo Espírito Irmão X. E a lição se intitula O Bom Ladrão. Conta-nos o Irmão X que nos dias que antecederam a crucificação, Jesus fazia uma daquelas pausas muito próprias das suas andanças, quando ele e os discípulos paravam para retemperar as energias, para aurir forças para prosseguirem nas suas caminhadas. E nesse momento de pausa, começaram os discípulos a entretecer comentários e o tema eleito foi a fé. Os discípulos de Jesus eram pessoas muito simples, de visão muito singela acerca das coisas, mas conversavam eles animadamente acerca desse tema. E cada um deles queria ali externar a sua opinião, dizer o que pensava. Levi foi o primeiro e se apressou em dizer que, na sua visão, a fé só o homem culto poderia possuí-la, que não era uma virtude que seria para todos, que apenas aquele que tivesse o conhecimento seria capaz de cultivá-la em toda a sua extensão. Nesse momento, Tiago o interrompe e já coloca uma outra visão acerca do mesmo tema. Para Tiago, cultivar a fé era questão de vontade. Ter confiança em Deus era apenas uma questão de vontade. E enquanto cada um deles expressava ali o seu ponto de vista acerca desse tema, Jesus, que estava ao lado, se aproximou e começou a falar um pouco sobre a fé. Então Jesus disse para eles, sobretudo esses que externaram essa opinião, que a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Que ter a fé no coração é estar sempre pronto para Deus, não importando quais sejam as circunstâncias da vida. Que esteja a condição a de saúde ou de doença, seja a condição a de pobreza ou de abastança, de dificuldades ou de felicidade de qualquer gênero, que fé é ter essa proximidade com o Criador. Ainda disse mais Jesus, que a alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, sabendo que o Pai dá a cada um aquilo que precisa para o seu crescimento, para as suas necessidades. E nesse momento, quando Jesus se refere aos desígnios do Pai, Levi imediatamente coloca uma outra questão. Então Levi pergunta ao mestre, mestre, mas como é que a gente pode distinguir a vontade de Deus diante de tudo aquilo que nos acontece? Porque os criminosos agem, fazem os seus malfeitos e justificam as suas ações, alegando que aquelas ações foram fruto da vontade de Deus. Os preguiçosos, os indolentes também, costumam justificar a situação em que se encontram, alegando que aquela situação também é fruto da vontade de Deus. E nesse momento, Jesus falou para eles, mas tentou aclarar aquela visão que não estava muito clara ainda aos olhos dos seus discípulos, dizendo que a vontade de Deus se manifesta em todas as circunstâncias da vida. E aí a gente faz um parêntese, só para lembrar que as escolhas equivocadas são frutos do nosso livre-arbítrio. Que, por exemplo, a indolência, estar numa situação de indolência, quando se poderia estar em atividade, buscando os recursos para a sobrevivência, se essa situação de indolência nos leva
à situação de dificuldade, ao estado de dificuldade, nós não podemos admitir de forma alguma que a dificuldade por que passamos seja fruto da vontade de Deus. A mesma coisa em relação aos equívocos cometidos, os desvios de conduta cometidos. Nós vemos lá no Livro dos Espíritos que arrastamento ao mal não existe, que todos nós, quaisquer que sejam as circunstâncias em que estejamos vivendo, por mais difíceis que elas nos pareçam, nenhum de nós é arrastado ao mal. Mas aqueles eventos do dia a dia, aquelas vicissitudes que fazem parte da vida de todos nós que habitamos esse planeta de provas e expiações, são desígnios de Deus em nossas vidas. Porque tudo, na verdade, se constitui aprendizado para nós. Nós estamos vivendo um momento de profundo aprendizado, um momento de dor, em que sentimos mesmo que o chão nos foge muitas vezes, mas esse momento está sendo riquíssimo em aprendizado para todos nós. E aí Tomé volta a falar com Jesus. Para mim, essa qualidade, a fé, tem que ser um atributo de um espírito mais cultivado, porque um ignorante ele não pode desfrutar desse patrimônio. E aí Jesus, quando ouve essa frase de Tomé, diz o seguinte para ele: Tomé, é bem possível que encontremos essa qualidade no peito exausto dos mais infelizes ou dos desclassificados desse mundo. E nesse momento em que Jesus alega para Tomé, diz para Tomé isso, que é possível que se encontre a fé no peito dos mais infelizes ou dos desclassificados desse mundo, a história sofre um corte e o irmão X nos leva lá para o dia da crucificação. E aí nós vamos encontrar o Tomé assustado no meio daquela multidão, disfarçado, usando trajes que não lhe permitiam ser identificados e procurando ali, entre aquela turba gigante que estava aplaudindo aquele espetáculo dantesco, os seus pares. E por mais que os seus olhos procurassem, ele não conseguia divisar nenhum dos seus. E aí, não encontrando os seus pares, os seus amigos, aqueles que perfilharam com o Cristo, toda aquela história de vida, todo aquele messianato, buscou ele então procurar aqueles que haviam sido beneficiados pelo Cristo. E nesse momento olha para lá, olha para cá, não consegue vislumbrar nenhum dos cegos que havia sido curado, nenhum dos paralíticos a quem o movimento fora devolvido, nenhum daqueles que de alguma forma haviam sido beneficiados pelo Cristo. E é nessa hora que ele se põe a indagar que providência divina é essa, que deixa um benfeitor de todos ao desamparo, que impossibilita, que impede que aqueles que lhe foram tão próximos se cheguem a ele naquele momento. Que providência divina é essa? O prêmio para uma vida de sacrifício, de serviço ao bem era aquele? A solidão, o abandono? E nesse momento em que Jesus está prestes a dar o último suspiro, houve primeiramente aquela fala do personagem central da nossa história, do bom ladrão, daquele que mesmo tendo se equivocado na vida, mesmo tendo cometido os delitos que justificaram a sua permanência ali naquela cruz ao lado de Jesus, que justificaram a pena tão severa que era aplicada para aqueles que delinquiam, voltou seu olhar ternamente para o Cristo e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ao ouvir essa frase, Tomé retornou no tempo e voltou àquele momento de dias atrás em que o Cristo falara para ele acerca da possibilidade da fé
no coração daqueles deserdados, daqueles malfeitores. E foi como se ele tivesse ouvindo Jesus falar assim: vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, que eu encontro a confiança leal no peito de um ladrão. E nessa hora nós vamos lá para o Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, naquela cena em que os dois ladrões estão ali lado a lado com o Cristo. E um dos ladrões, aquele que fora colocado ao lado esquerdo, tem um temperamento muito diferente daquele que ficou ao lado direito do Cristo, do bom ladrão, do Dimas, nome do nosso personagem. O mau ladrão, aquele que ainda tinha uma índole muito endurecida, vira-se para o mestre nessa hora e lhe desdenha: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva também a todos nós. E é nesse momento que intervém o bom ladrão, o nosso personagem, repreendendo o outro e dizendo a ele: nós cometemos crime, cala-te, não vês que nós estamos aqui porque fizemos por merecer, enquanto que ele nada fez para que aqui esteja? E nessa hora curva-se diante do Cristo de forma enternecida e pede: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Diante dessa postura de humildade, de submissão, provavelmente até de reflexão em relação aos equívocos cometidos, Jesus volta-se para ele e diz aquela frase que também já ouvimos por algumas vezes: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então podemos ver nessa conduta do ladrão que, embora fosse alguém que aos olhos da lei humana merecesse estar naquela condição, passando por aquele suplício, que era aquele que a lei contemplava como justo para aquelas situações, esse espírito já reconheceu o erro que cometera. E mais do que isso, reconheceu também que Jesus não merecia morrer. Que se alguém estava ali pagando por algo que não cometera, esse alguém era o mestre. E reconheceu a superioridade de Jesus quando voltou-se a ele e pediu a sua intercessão. Então temos aí que o primeiro passo para a conquista da fé é a atitude de humildade e de submissão diante da divindade. E nós podemos ver também um outro exemplo contido no Evangelho, que está narrado no livro Personagens da Boa Nova, daquela mulher cananita, quando Jesus, passando em direção às cidades de Tiro e Sidom, se depara ali com aquele povo meio estranho, que ainda cultua vários deuses, um povo ainda com bastante dificuldades, dificuldades que os judeus já tinham superado. E quando Jesus passa, vê que uma mulher apela a ele, pedindo que livrasse a sua filha do demônio que a atormentava. E Jesus faz ouvidos moucos e vai caminhando. Os discípulos não entenderam bem, mas segue Jesus caminhando. E nessa hora, começa então os discípulos a se incomodarem com aquela abordagem ostensiva da mulher. E começam eles: mas essa mulher está sendo inconveniente, porque cada passo que Jesus dava, ela insistia com a mesma pergunta, com o mesmo pedido. Até que chegou uma hora que Jesus estancou o passo, parou diante dela e, de uma forma que os discípulos nem entenderam muito bem, porque não era aquela habitual, virou-se para a mulher e falou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, aquela mulher, que era
uma estrangeira, né? Ainda assim, de uma forma muito contrita, volta-se a Jesus e diz: Senhor, socorre-me. E Jesus, novamente, de uma forma dura, causando estranhamento muito grande aos seus discípulos, diz assim: não é justo pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Quando ele se refere ao pão, pegar o pão dos filhos, a referência aos filhos é uma referência aos judeus, né? Àqueles que participavam do povo israelita. E quando ele se refere, e a expressão cachorros, é uma expressão que designava os outros povos, usada, né, de uma forma muito dura, muito ácida, como referência aos outros povos. Tentando abrandar aquela expressão, Jesus não usa cachorros, mas usa cachorrinhos. Então, retomando a frase por ele proferida, ele diz: não é justo pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O pão, naturalmente, era um favor, era aquilo de que aquela cananita necessitava naquele momento. Não simbolizava senão o socorro, o atendimento para sua filha. E aí, nesse momento, é que o coração de mãe, tomado de profunda fé, volta-se para o mestre e diz: de certo, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Eu acho essa frase lindíssima, porque ela é capaz de externar, de revelar todo o amor que brota do coração de uma mãe em aflição quando intercede em favor do seu filho. E, na verdade, aquela aparente dureza do mestre diante daquela situação tão comovedora não tinha outro objetivo senão testar os seus discípulos, aqueles que até então, mesmo vendo aquela situação de sofrimento, permaneciam impassíveis e não tomavam conhecimento daquela situação. E nessa hora, Jesus lhes diz: mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como desejas. E foi então que a mulher retornou ao seu lar e encontrou curada sua filha. Quando nós falamos em fé, primeiro é bom que se coloque, como nos mostra o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé é conquista íntima, que nenhum de nós a tem plenamente se não fizer esforços para conquistá-la. Mas é necessário, diante das situações da vida, para que essa fé brote, uma atitude de humildade para com tudo que nos acontece. A fé é construção. E nós estamos num momento de testemunho. Estamos num momento em que mais do que nunca nos é solicitado demonstração de fé, de confiança na providência divina. E por que a passagem evangélica, né, que abre esse capítulo 19 é aquela que nos lembra a pequenez do grão de mostarda como o símbolo inicial da fé, como o mínimo de fé que nós precisamos ter para conquistarmos tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. O grão de mostarda é algo muito pequeno, é ínfimo, como pequenos somos todos nós. Mas se conseguirmos fazer plantar a fé do tamanho de um grão de mostarda, regando diariamente com todo o conhecimento que temos, fazendo uma adubação eficaz, essa fé, mais hoje ou mais amanhã, ela vai brotar e será capaz de, como nos diz a passagem, de remover montanhas. Porque a passagem evangélica nos lembra que a fé do tamanho de um grão de mostardas
é capaz de nos auxiliar na remoção de montanhas. E que montanhas são essas, senão as dificuldades da nossa vida? E quais são as dificuldades que nos visitam nesse momento em que a dor é tão superlativa? Convivemos nos dias de hoje com o medo, com a incerteza, com a doença ceifando vidas, muitas vidas, daqueles que nos são muito próximos, com perdas de entes queridos, com uma situação de intolerância, de descontrole muito grande, com dificuldades financeiras, com a ausência total de controle sobre quaisquer situações. Vemos hoje as nações ricas, assim como as nações humildes, viverem os mesmos dilemas, as mesmas dificuldades. Então é o momento do testemunho da nossa fé. Ainda nesse capítulo do Evangelho, nós temos uma mensagem muito bonita, assinada pelo Espírito José, que fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Primeiro precisamos ter fé, para depois então cultivarmos no nosso coração a esperança e a caridade. Então, meus irmãos, nós estamos sendo convocados nessa hora de crise grande, porque passa a humanidade a testemunhar a nossa fé. E muitas vezes, na nossa limitação humana, dentro da nossa humanidade, nós também vacilamos. E também nessa hora é a hora do exercício da humildade, de nós recorrermos a um amigo, recorrermos ao atendimento fraterno da casa espírita, recorrermos às leituras edificantes, para que essa semente que já foi lançada no solo do nosso coração possa germinar. Porque o Cristo espera por nós nessa hora. Ele precisa de braços, ele precisa da nossa palavra, levando alento, levando esperança para aqueles corações que sofrem e sofrem sobretudo porque ainda não conseguem entender tudo o que está acontecendo. Que sejamos nós, então, a despeito de quaisquer situações por que estejamos passando, os arautos da esperança, aqueles capazes de levar a fé, de levar o consolo a quem dele esteja necessitando. A hora é grave, a hora é extrema, estamos aqui sendo testados, porque não sabemos o que nos acontecerá no minuto seguinte da nossa vida. Que a história do bom ladrão, aquele que, como nós, também errou e errou bastante, mas que no derradeiro momento conseguiu vislumbrar a paternidade divina, conseguiu ver que Deus é amor e que Jesus é aquele irmão e amigo capaz de abrir as portas do reino para todos nós, que nós possamos nos inspirar no exemplo do personagem dessa história que serviu de pano de fundo para a nossa fala nessa tarde. Nós agradecemos profundamente a essa doutrina que lança a luz sobre todos os temas da nossa vida. Que nós possamos, Senhor Jesus, nessa hora, dar graças por estarmos vivendo nesse momento, mas pedirmos forças ao Pai para testemunharmos nessa luta em que o bom combate nos é apresentado e que nós saiamos dele vitoriosos, colaborando com o Cristo para levar alento aos nossos irmãos de caminhada. Muita paz para todos, que prossigamos firmes nessa nossa jornada, espalhando também as sementes do bem a todos os corações que ainda não despertaram para Ele. Vamos então agora encerrar a nossa reunião. Vamos aos poucos, embalados pela música suave, experimentando a condição necessária para dizer: Pai nosso,
Pai justo e bom, bendito seja o teu nome. Nós nos reunimos em pensamento, através da prece, para te render graças. Rogamos a luz necessária para que na escuridão das nossas imperfeições possamos seguir o caminho da verdade. Neste momento, Pai amado, queremos nos render à sua vontade, pois sabemos que és a fonte de toda sabedoria. Em pensamento, estendemos as nossas mãos na condição de pedintes de luz, pois desejamos contemplar a felicidade suprema. Ah, Pai do céu, perdoa as nossas dívidas, que sabemos que são muitas, mas neste momento afirmamos que vamos nos esforçar para perdoar aqueles que nos ofendem. Suplicamos coragem e força para apagar de nossa consciência todo sentimento, todo ódio e todo rancor. Dai-nos, Pai amado, a energia necessária a resistir às influências dos espíritos maus. Permite, nosso Pai, que os bondosos espíritos nos amparem diante das nossas fraquezas. Divino Pai, rogamos pela harmonia da convivência em família de todos nós que, sintonizados, nos dirigimos a Ti. Permita, meu Pai, que os espíritos tarefeiros da casa da irmã Rosa possam encontrar a condição de equilíbrio indispensável para levar a luz da esperança a todos os nossos lares. Que esta luz, branda e harmoniosa, contemple todos os recantos físicos de nossa casa e que encontre aconchego em nossos corações. E que possamos identificar a importância de dias que estão nos proporcionando compreender o significado de amar e ser amado. Meu Pai, apresentamos as águas para serem magnetizadas, para que nelas sejam depositadas os fluidos magnéticos que cada um de nós necessita para a harmonia física, mental e espiritual. Que a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes coloque nestas águas o remédio necessário para o equilíbrio do nosso corpo físico e da nossa alma. Que assim seja, com a graça do Pai Celestial. Meus amigos, muita paz, muita luz e muita esperança.